entre safra. Entre safra é o período que ocorre entre uma colheita de uma cultura e o plantio de uma próxima. A gente vai transpor essa ideia para a nossa vida. Qual tem sido a minha cultura? O que eu tenho plantado? E o que eu tenho colhido? Esse período de entre safra, às vezes é um período de planejar, às vezes não, é o período de planejar, é o período de plantar, é o período de podar e é o período de produzir também. É isso que a gente vai procurar entender e trabalhar nesse âmbito, essa ideia, diante da recuperação, diante da reabilitação integral, esse período de entre safra, como é importante o planejamento e como é importante às vezes mudar uma cultura, uma contracultura cristã. Deus abençoe essa terça-feira. Reabilitação integral dentro da meta-recuperação antitóxica. Bom dia aos senhores, mais uma vez. Ontem, na segunda-feira, a gente falou sobre os impossíveis possíveis, né? Que há sempre uma possibilidade da recuperação. A doença pode ser detida, a doença entre aspas, né? A nossa condição pode ser detida em algum momento, e aí inicia-se a recuperação. E essa condição que a gente se encontra, muitas vezes, é um momento de a gente planejar. É um momento de planejar, um momento de planejamento, de mensurar o que eu fiz, o que eu não fiz, de avaliar se está valendo a pena, se está pagando a minha conta, né? Essas minhas escolhas, esse meu estilo de vida. Hoje a gente vai falar sobre isso. Entre safra, o intervalo necessário para uma produção. O que é uma entre safra? É o período entre, né? Coloquei até aqui, para ficar bem didático. Refere-se ao período entre a colheita de uma safra e o plantio, o início de uma outra. Né? Início, eu vou lá, eu planto uma coisa, aí eu colho a safra, e esse período logo após a safra, após a colheita, chama-se entre safra. Após colheita, ela pode ser boa, pode ser ruim, pode ser ótima, pode ser péssima, pode me dar lucro ou pode me dar prejuízo. Eu quero transpor essa ideia da agricultura, do plantio, da cultura para a nossa vida. Qual que tem sido a minha cultura de vida? Qual que é o meu plantio? O que eu tenho cultivado? Qual que é a minha cultura? Né? Tá valendo a pena? É um reflexo direto do meu estilo de vida, o que eu planto, o que eu colho, o que eu semeio, aquilo que eu cuido, é o que me funciona, é o que é funcional para mim. Então é aquilo que eu dou valor. Está valendo a pena essa cultura? São questionamentos que a gente tem que sempre ter na nossa cabeça. Valeu a pena a maneira que eu estava vivendo antes? Né? Às vezes parece que é a mesma coisa que eu falo todo dia, mas é a mesma coisa. Recuperação é um caminho só. Eu só mudo o argumento, a maneira como eu argumento as coisas, né? Uma metáfora, uma parábola, era assim que Jesus ensinava. A parábola é o que? Ele colocava uma verdade ao lado de um acontecimento. Mas no fim das contas ele falava de uma coisa só, do que liberta, do que salva. Já se fique tranquilo. Então, refere-se ao período entre a colheita de uma safra e o início da próxima. Pode ser boa, ruim, péssima ou ótima. É um período de planejamento. Essa que é a ideia para nós hoje, principal. Planejamento. Planejamento. Esse período que está aqui, encare como uma entre-safra, período de clínica. Você plantou antes, agora você está planejando. Quem sabe a sua colheita vai ser ruim ainda. Quem sabe? Porque você plantou pepino, você vai colher o quê? Pepino, você não vai colher morango. Você plantou pepino. Mas quem sabe o pepino que você colheu já dá para comer com uma pimentinha do reino, um salzinho. Já não fica tão insosso, tão amargo igual era para ser. Tá vendo a perspectiva? Por quê? Porque você está plantando uma coisa diferente agora. Eu parto dessa premissa. Você está plantando uma coisa diferente? Aí eu pergunto para você mesmo. Você está plantando uma coisa diferente? Então é um período de planejar a vida. De planejar. Perguntas. Qual que é o tipo de semente que eu plantei? Acabei de falar, eu plantei pepino. A lei da semeadura é infalível. Eu plantei uma coisa, vou colher ela, senão a Bíblia ia ser mentirosa. Né?
Então, o que eu plantei? Qual semente que eu plantei? Outra pergunta. Qual o tipo de fruto que eu colhi até hoje? Né? São raros os momentos, os períodos da nossa vida que a gente colheu coisa boa. Quer falar, senhor Adilson? Pode falar. Sim, não. Quem fala pepino, a gente fala pepino como figura de linguagem. Ah, pô, esse cara só plantou pepino, só pepino, até maneira pejorativo, deu trabalho. Né? Eu plantei pepino, só plantei pepino, que eu quero colher o quê? Laranja? Banana? Quero figo? Quero colher peixe? Não, vou colher pepino. Eu só dei trabalho. O pepino refere-se a essa vida louca, vamos assim dizer, né? Então, qual o tipo de semente que eu plantei? Qual o tipo de fruto que eu colhi? Isso é passado, meu irmão. É passado. Sabendo que eu estou falando do passado? Eu plantei, eu colhi, passado. E agora? E agora? A pergunta está no hoje. O que eu tenho feito com a minha vida hoje? Eu vou continuar insistindo no plantio e cultivo dessa cultura. Dessa cultura é o quê? Cultura é o quê? Eu vou continuar vivendo e me esforçando nessa vida louca, vou continuar querendo cultivar inimizade, discórdia, irresponsabilidade, procrastinação, adiando as coisas para outro dia. Vou continuar cultivando mentira na minha vida, desonestidade, manipulação, auto-engano, justificativa, negação, sabe? São tantas coisas. Eu vou continuar a insistir nisso na minha vida. Isso aqui é ação. Eu vou continuar no plantio, plantando isso. Ó, reflexo direto do meu estilo de vida. No ponto da ação e na reação. É ativo e reativo. Ativo e passivo, tá? Então eu vou continuar insistindo no plantio dessa cultura. Até quando? E agora? Outra pergunta. Outra afirmação para a gente. A relação custo-benefício está pagando as minhas contas? Eu tenho que sentar. Está valendo a pena? Né? Quando eu abro um comércio, eu tenho um capital de giro inicial. Eu não vou receber na hora. Eu tenho que pensar a médio e longo prazo. Eu começo a vender as coisas, eu vendo mais barato para atrair a clientela, só que eu não tenho lucro. É para chamar. Depois eu vou. Mas aí eu chego uma hora e falo assim, meu, não está valendo a pena. A relação custo-benefício. Eu trabalho para caramba, eu estou investindo, não estou recebendo, não tô vendo retorno, não estou tendo lucro. É isso que é a relação custo-benefício. Essa relação custo-benefício do que a gente fez antes, valeu a pena? Deu para pagar a conta física, mental e espiritual? Material? Pagou a nossa conta? Falando agora espiritualmente. Pagou a nossa conta? Fez bem para a gente essa conta, essa relação? Só deixou a gente com sucesso, né? Ficamos felizes, estamos bem-sucedidos, realizados. Essa entre-safra aqui, ó, ou hoje, esse período aqui é entre-safra, encare dessa maneira. É o período de planejar, de novas ideias, de desenvolver, modernizar, por que não, a sua vida. Pensar numa nova cultura, no plantio de outra coisa, plantar, semear coisas boas. Estão aprendendo um monte de coisa, um monte de conceito, um monte de princípio espiritual, a aplicação deles. Uma nova cultura de vida, uma contracultura. Sabe? Renovar a mente, renovar o pensamento, transformar a mente. É a contracultura. Porque a cultura vigente para a gente, a cultura que nos dominou, foi uma. Eu tenho que remar contra a maré. Sugestão, eu falo eu tenho. Eu estou sugerindo. A contracultura é essa, a ideia é essa. Não adiantou para mim, por que eu vou continuar tentando? Vou continuar investindo, vou continuar dispondo do meu dinheiro, vou continuar despendendo força e energia para uma coisa que está acabando com a minha vida e a vida dos outros. Se fosse só a minha, estava bom. Mas não é. Então, como está o solo do meu coração? A gente tem duas perspectivas da entre-safra e de como a gente vai agir. Uma aplicação, melhor dizendo, uma aplicação ativa
e uma aplicação reativa. Qual que é a ativa? O que eu tenho plantado? O que eu tenho plantado? O que eu tenho feito? E a reativa? Como eu tenho recebido o que estão me dando? Como vocês têm recebido o que está sendo proposto para vocês? Qual que tem sido a sua reação quando você ouve a palavra, por exemplo? Você acolhe mansamente, como diz em Tiago 1,16, 1,19, está em Tiago 1. Acolhei mansamente a palavra em vós implantada. Ela está sendo implantada, acolhe mansamente, porque ela é capaz de salvar a tua alma, porque ela é o dinamite, é o dínamos, o dunamis, né? A palavra que explode, que é capaz de salvar a tua vida. Eu tenho acolhido mansamente? É a postura, é a aplicação reativa. Como está o solo do meu coração? Jesus ele fala assim, ó, Mateus 4. Eu lembrei disso agora, por isso que eu coloquei. Eu estou falando de agricultura, de plantio. Eu falei, como é que eu esqueci disso? Eis que o semeador saiu a semear. Ó. Pá, um bornalzinho dele com semente. Semeando. Uma semente caiu à beira do caminho. Outra parte caiu no terreno rochoso. Outra parte caiu no meio dos espinheiros. E por fim, a outra parte caiu no terreno bom, fértil. Ouçam bem, a mesma palavra. Eu estou falando aqui para todo mundo a mesma coisa. Agora eu vou aplicar isso. O terreno que caiu é o coração de cada um de vocês, é o solo. Como é que está o solo do seu coração? Tá, quando o solo à beira do caminho, ó, vem passarinho, ó, come rapidinho. A palavra é dispersada, fácil de tomar. Você entra por aqui, sai por aqui. Ó, vocês estão olhando para mim, mas pode estar pensando lá na Babilônia, lá na faixa de Gaza, não sei, qualquer coisa. Né, Jaci? Lá na Lua. Sim, entendeu? À beira do caminho. O meu coração não está nem aí. Meu coração não está nem aí para o que está sendo dito. Primeiro solo. Segundo solo, caiu no terreno rochoso. Rochoso. A palavra cai, você até ouve com alegria, com vontade. Pô, é verdade mesmo, até anota. Pá, beleza, você vive o momento. Você vive esse momento. Só que ele não tem raiz. Então ele não brota no seu coração, ele não vai germinar daqui a 10 minutos. Você vai esquecer disso aqui rapidinho. Você recebe com alegria, mas você não deixa germinar, porque não cria raiz no seu coração. É o algo a mais, o transbordar do copo. É a busca, é o interesse, a curiosidade, a demanda. É isso. Segundo ponto, coração rochoso. Solo rochoso. Terceiro ponto, espinho, caiu, jogou nos espinhos. Os espinhos. Cresceu, o espinho cresceu por cima da semente. O que é isso? Que simboliza o quê? Os cuidados, o fascínio com o mundo, as riquezas, a ansiedade. Eu tenho que sair daqui, eu tenho 3 meses, puta que pariu, perdendo a palavra, falando da Bíblia, fala a palavra. Nossa. Os cuidados desse mundo, o fascínio com as riquezas. O que será que vão mandar as coisas para mim? Será que, sabe, pensando na manhã, pensando em coisas fúteis. Querendo ou não, é fútil, é fútil. Eu tenho que pensar na minha recuperação, meu irmão. Não tenho que pensar em outra coisa, não. Tenho que pensar em sair daqui e fazer as coisas direito. Se você está pensando em outra coisa, você está viajando. Acorda. Acorda. Acorda que o bagulho é louco. Não, acomodado, pensando, sabe, em coisinha pequena. Sabe? Acorda para a vida. Desperta tu que dormes. E levanta de entre os mortos. Aí vem o refresco. E Cristo te iluminará. Se você levantar. Peraí, você vai terminar o raciocínio. Então, esse cuidado com o mundo, com as coisas do mundo, esse fascínio, a palavra a palavra de Deus usa essa palavra, o fascínio com as coisas. Como se fosse outdoor, sabe? Você olhar assim para o outdoor, assim, ó, e perder e bater o carro. Sufoca a palavra. 3, 4, ó, caiu em bom. Mas tem gente que está ouvindo de bom grado e aplica isso. Se apropria e aplica. Que eu sempre falo. Germina. A 30, a 60 e a 100 por um. Uma semente vai dar 30, 60 e 100 por um. E de tão, sabe, de tão boa vontade, mente aberta, honestidade, aplicando os conceitos. Germina, fica frondosa a árvore. Como está o solo do meu coração? Primeiro ponto,
é tempo de planejar. Nós estamos aqui, velho, vamos planejar. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas se a minha mente está cativa a Deus, está alinhada a Deus, se eu tenho a mente de Cristo, se eu desenvolvo o fruto do Espírito no meu coração, a minha mente está alinhada a Deus. Então, o que eu penso para mim é o que Deus está me iluminando através do Espírito Santo dele. Vocês entenderam meu raciocínio? Vocês entenderam? O homem pode fazer planos, está lá em Provérbios 16:1. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Mas se a minha mente está alinhada com a mente do Senhor, como é que a minha mente está alinhada com Ele? Está cativa a Deus. Quando eu quero fazer as coisas que são boas para a minha vida. Quando eu sigo um programa de recuperação baseado no Novo e Vivo Caminho. Aí a minha mente está alinhada dele, então ele vai me induzir através do Espírito Santo a pedir coisas e fazer as coisas que são boas para mim. Então meus planos vão dar certo, porque ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar. Então eu tenho que planejar. O que passou, passou, meu irmão. Eu vou ficar naquele triângulo da autoobsessão, vivendo de ressentimentos do passado, de raiva do presente e de medo do futuro até quando? O ressentimento, a raiva e o medo nunca foram bons conselheiros. Por quê? Porque sempre quando eu ajo baseado em cima das minhas emoções, eu me dou mal. Sempre quando eu ajo impulsionado por uma emoção, sem razão, eu me dou mal. Então, nunca foram bons conselheiros, os ressentimentos, a raiva e o medo. Então, por quê? Porque eles dificultam a forma de lidar com as emoções e de tomar boas decisões. Então, eu tenho que planejar de maneira sensata. Eu não posso ser regido, dominado pelas minhas emoções. Porque as emoções, nosso coração é enganoso. Se eu estou com raiva aqui, eu ajo de maneira intempestiva. Ou se eu estou muito, entendeu? Eu tenho que sempre estar pensando nisso. Que as minhas emoções, a aplicação delas dificulta a minha maneira de encarar os problemas e dar boas respostas ao problema, de tomar boas decisões. É tempo de planejar, é hora de deixar para trás os padrões de pensar, sentir e agir que impedem a recuperação e desenvolvimento integral. É hora de deixar para trás pensamentos, padrões de pensamentos, reservas. Eu acho que isso dá ainda para eu fazer. Vontades, desejos. Nós temos isso. E não é fácil deixar para trás, não. Não é fácil abandonar uma vida de anos de loucura, de prazer, né? Porque o prazer custou caro. Né? De um plantio. É muito difícil você tocar, pô, estou acostumado a plantar pepino, vou plantar uva agora. É difícil, meu irmão. É difícil a cultura, é difícil a semente, o tempo, sabe? Precisa de o cuidado, o cultivo, a preservação. Tem vários fatores. Mas eu não posso ter medo de querer o novo, não, cara. Porque o velho não deu certo, o velho não pagou minha conta. O velho só me levou pro buraco. Só estou cavando e não chego ao fim nunca. Eu não paro, eu tenho que querer um novo, um plantio novo, uma cultura nova. É tempo de planejar, eu tenho que planejar tudo isso. O que eu quero fazer quando sair daqui? Lembra que eu falava, eu tenho um papelzinho, anote, eu quero estudar, eu quero namorar, eu quero viajar, eu quero trabalhar em tal lugar. Então, estude para você trabalhar naquele lugar, faça um curso para aquilo, faça um cenário, não sei, sabe? Eu tenho que fazer isso. Então, imprima currículo, arrume dinheiro para imprimir currículo, faça um bico para fazer isso. Arrume estratégias para fazer, para correr atrás do que você quer. Mas agora eu tenho que planejar, eu quero ficar aqui, eu só penso em cantina. Eu só penso em coisinha, sabe? Fútil, velho. Eu não planejo a minha vida. Que maneira que eu quero sair daqui? Vai passar 3 meses, você vai ficar pensando em cantina? Vai ficar pensando o quê? A vida tá correndo, meu irmão. A gente está perdendo tempo se a gente está pensando desse jeito. É um tempo para aproveitar, para criar vínculos com a recuperação, para buscar, correr atrás. É tempo de planejar, é tempo de plantar, semear coisas boas. A lei da semeadura é infalível. Gálatas 6:7, ele fala, de Deus não se escarnece, ou seja, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantou, ele vai colher. O que é zombar de Deus? O que é zombar de Deus? Deus, você não vale nada. Não é isso. Zombar de Deus é você pedir uma coisa para Deus fazendo outra.
é pedir para Deus te abençoar se você não corre atrás da bênção. Bem que eu não gosto muito dessa coisa de correr atrás da bênção. Né? Você pedir para Deus uma vitória se você só está correndo atrás de derrota. Você pedir para Deus ser justo com você é injusto com o seu companheiro. Você pedir para Deus abençoar e olhar, cuidar para sua família, se você aqui dentro não faz jus a isso, você não condiz, não é coerente com isso. Isso é zombar de Deus. Aquilo que o homem plantou, ele vai colher. Oséias 8,7, eu uso sempre esses textos. Aquele que semeia vento, colhe tempestade. Isso é um ditado que todo mundo fala, mas está na Bíblia, em Oséias. Quem semeia vento, cega tempestade. Cega tormenta. Tormenta. Você planta vento, que já é ruim. Você cega pior ainda, meu irmão. Você cega pior ainda. Você cega tempestade. Então, que fruto que eu tenho plantado? Um fruto temporão, precoce, que eu chego e colho. Igual, tem a parreira aqui atrás, né? Tinha vários cachinhos verdes ali. Agora não tem mais. Comeram o fruto verde. Comeram. Precoce, frutos temporão. Foram lá e comeram. Ou você vai esperar ter maturidade para produzir frutos dignos de arrependimento. Ou precocidade ou maturidade. São duas coisas, duas estradas, chega numa bifurcação, né? Uma bifurcação. Ó, né? Para quem tirou carta, fez exame, bifurcação em Y. Você vê até aqui, que é o caminho normal. Daqui para frente, ó, você escolhe. Diferença entre os meninos e os homens. Entre os que estão em recuperação e os que querem só a recaída. É difícil, cara. É difícil. Mas é assim, a vida é assim. Então a lei da semeadura é infalível. O referente a isso aqui, ó, é tempo de plantar, é a árvore. Quem que é a árvore? Sou eu a árvore. Eu sou a árvore. Eu tenho produzido frutos bons e frutos ruins. Lembra que eu falei do Salmo 1º, domingo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque antes, o seu prazer, a sua vida, seu estilo de vida está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite em tudo que ele faz. Ele será como a árvore plantada, a árvore, referente a isso, ó. Referente disso aqui somos nós, ó, a árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. No devido tempo. Então, o seu fruto vai ser bom se você estiver plantado junto ao ribeiro de água. Se você respeitar o tempo, não é um fruto temporão, não é precoce, que é que come que, sabe? Respeite o tempo, a qualidade do fruto remete às condições de plantio, de preservação e de produção. De saber o tempo, no devido tempo. Hoje vocês acham que eu fico moscando, às vezes eu estou andando, mas eu ouço. O Eduardo falou de 1 Pedro, não foi? 1 Pedro, humilhai-vos perante a potente mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte, no devido tempo. Tempo oportuno. Você produz seu fruto. Aí continua, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí fica ligeiro, porque o leão está aí rodando. Ele pega, filho. Então, fica ligeiro, ligado nessas coisas aqui. A árvore, no devido tempo, dá o seu fruto. Humilha perante a potente mão de Deus para que ele, no tempo oportuno, te exalte. Se humilhar é o quê? Uma vida de rendição, uma vida de aplicação de todos os princípios espirituais que a gente tem falado. De tudo isso, tá? Falamos que é tempo de planejar, é tempo de plantar e é tempo de podar. Isso aqui também, ó, refere-se muito ao agricultor. O agricultor é, ó, sabe, nós somos a árvore, ele é o agricultor. Se não está produzindo, ele corta. Ele poda, e a poda dói. Mas a poda é diferente de cortar, porque a poda ele está tirando, aparando as ervas daninhas, os parasitas. Agora, quando ele corta, ele lança ao fogo, meu irmão. A poda, ele está podando, que dói, é disciplina, dói. Aqui é a poda. Dói, mas poda para crescer mais. Eu lembro do meu pai tinha árvore de ficus na porta de casa, assim, no portão de casa. Ele que plantou, pequenininho assim, ele podava bonitinho, ficava irritantemente perfeito o jeito que ele fazia. E cortava.
Chegou uma época que foi crescendo os anos, no final, ele tinha que entrar no meio, subindo para cortar, para podar, e teve que a prefeitura, porque você chegou no poste, aquela raiz que entra e arrebenta a calçada, entra para dentro de casa, sabe? A poda dói, mas ela deixa bonita, ele fazia aquilo para deixar bonito, ficava lindo, lindo o jeito que meu pai fazia. Mas a planta doía, porque está cortando. É isso que eu quero que a gente entenda. Esse momento de disciplina, de poda, dói. Mas é melhor podar do que cortar e lançar o fogo. Aqui, ó. Cadê? Podar é diferente de cortar. De podar é limpeza. Passo 6 e passo 7. Pontificamos-nos a deixar que ele remova nossos defeitos de caráter, que ele pode. E o 7, humildemente, acabamos de falar, humilhai-vos, humildemente pedimos que ele remova as nossas imperfeições, limpeza. A poda dói, mas é preciso. O que em nós não presta mais? O que está de parasita? Aí entra o passo 1, tá vendo? Ó, o que não presta em mim? Eu reconhecer o que não presta em mim e admitir, Senhor, isso aqui não vale mais em mim. Eu não quero mais isso para mim, que não está prestando mais. Passo 1, já foi o passo 2, que eu admiti, Senhor, pede, me ajuda, tira isso de mim. Passo 2. Tá vendo como tudo é prático, como não tem segredo? É só uma questão de como você enxerga as coisas, sem preguiça de pensar. Eu não sou, sabe, eu não sou nerd para me ligar, é reflexo, velho, é reflexo. Passo 2, passo 1, ó. O que nós não presta? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Então tem um monte de coisa que não presta em mim. Ontem eu falei do plural, ó, meus vícios, minhas comorbidades, meus maus hábitos, meus abusos. Plural, são várias coisas, multifatorial. Tempo de podar. Você está plantado ou enxertado na videira? Passo 2, passo 3, eu acredito. Eu venho acreditar. Eu entreguei minha vida para ele. Eu apropriei de um programa. Eu me apropriei e apliquei esse programa para minha vida. Tempo de plantar, tempo de planejar, tempo de plantar, tempo de podar e tempo de produzir. 4 P's. P, 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 P. Planejar, plantar, podar e produzir. Atitude, meu irmão, atitude, ó, falando da ação, da atividade e reatividade. O que eu tenho feito? O que eu tenho plantado? O que eu tenho plantado? Intenções do coração, sempre. Mateus 7 vai falar assim, ó, como é que eu vou diferenciar se uma árvore é boa ou ruim? Árvore. Pelos seus frutos o conhecereis. Como pode dar árvore boa, fruto ruim? Ou árvore má, dar fruto bom? Pelos seus frutos, pelo que você fala, velho. Pela sua atitude, pela sua maneira de andar, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de se relacionar. Mostra quem você é, que tipo de árvore você é. E aí o fruto já dá para saber de cara. Pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7,16. Começa assim, ó. Pelos frutos o conhecereis. Essa afirmação. Aí que vem a pergunta. Como que eu sei qual árvore que é? Pelo fruto, já deu a resposta primeiro. Passo 10, 11 e 12. Manutenção diária da minha recuperação. Conhecimento, desenvolver o relacionamento com Deus e passar isso para os outros e fazer isso em todas as minhas atividades. Pelos seus frutos. Qual fruto que eu estou tendo nas minhas atividades? Conhecereis. Está vendo? O programa inteiro aplicado nisso aqui. Inteiro. Aproveite o período, o processo da entre-safra. Isso aqui é um processo de entre-safra, é um período de entre-safra. Aproveite para mudar a sua cultura. Qual que é a sua cultura? O que você tem plantado? O que você tem colhido? Não está na hora de adotar uma contracultura? Uma contracultura cristã? Uma contracultura que vai contra tudo isso que a gente tem feito, que a gente tem visto por aí? Então aproveite esse tempo, cara. Que Deus te abençoe, amém?